Aleluia. Você está feliz? Aliás, o tema da nossa mensagem nesta noite é a felicidade. Você está feliz? Você está feliz? Vou mudar a pergunta. Você é feliz? Você está ou você é? Porque há uma grande distância entre estar feliz e ser feliz. Porque estar feliz é uma condição, depende das circunstâncias. E se você olhar para o dicionário, e quando se trata de felicidade, o dicionário vai dizer assim: é uma sensação de paz, alegria e satisfação com a vida. E diz também a sensação de estar vivendo de acordo com os seus valores e propósitos. A percepção de que a vida está indo bem e que se está feliz com o rumo que a vida está tomando. Então a gente observa que a felicidade, segundo o dicionário, é uma questão de circunstancial. É você viver de acordo, se a sua vida está indo bem, o rumo que ela está tomando está maravilhoso, então o dicionário vai dizer que é a questão de uma realização pessoal. Por isso que há uma grande diferença entre estar feliz e ser feliz. Porque ser feliz independe das circunstâncias. Vamos orar? Mesmo sentado, fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Podemos sentir a tua doce presença, podemos ouvir a tua doce voz. Meu Deus, que não seja aquilo que eu quero falar, mas seja aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Meu Deus, que a tua palavra possa ser liberada sem detença, sem impedimento, e que cada vida que aqui se encontra, meu Deus, mesmo aquela que está aqui pela primeira vez, que seja alcançada pelo Evangelho, porque a minha missão nesta noite é apontar Cristo a cada um que está aqui, e sabendo que eu mesmo sou carente de Cristo, eu preciso estar olhando para Ele, eu preciso estar entronizando Ele na minha vida, Senhor. Essa é a nossa carência, esse é o nosso desejo, o nosso anseio, como cantamos, que, meu Deus, gastaremos a nossa vida com um propósito, coroar o Senhor, engrandecer o Teu nome, e levar o Teu nome, Pai, aos quatro cantos dessa terra. Esta é a função e o propósito da Tua igreja, e me ajuda nesta noite, amado Espírito Santo, a ministrar a Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos nos ancorar no Salmo 1, amém? Abra sua Bíblia aí, no Salmo 1, quero dar as boas-vindas para os nossos queridos Renato e Anita, né? Está lá atrás, essa família linda, né? O Samuel, a Sofia, que bom que vocês estão aqui. E você que está conosco, que está pela primeira vez, nós temos muitas famílias viajando, mas alguns já retornaram. Que bom que você está retornando, amém? Que bom que você está aqui nesta noite. Tem alguém que mora em outra cidade, outro estado, que está aqui pela primeira vez? Você não mora em Palmas, tem alguém? Ah, está ali, seja bem-vindo, querido, no nome de Jesus. Também são da onde? Goiânia. A sogra do pastor Jonatas, por isso que ele está ali todo feliz. Seja bem-vinda, querida, né? Seja bem-vinda em nome de Jesus. E todos vocês que moram em outra cidade, outro estado, sejam todos bem-vindos. Nós vamos nesta noite ancorar a nossa ministração no Salmo 1, e eu espero que o Espírito Santo possa ministrar. Irmãos, literalmente eu gastei 15 dias preparando esta palavra, lendo este salmo, relendo este salmo, estudando que
os grandes biblicistas falaram deste salmo. E o que eu pude encontrar é que os grandes biblicistas, aqueles que mergulharam a fundo no Evangelho, eles dizem que todos os salmos apontam para alguém, apontam para Cristo. Aliás, Spurgeon, ele diz que todos os salmos são messiânicos. Jim Swaggart, que faleceu há 2 semanas atrás, também diz isso. Billy Graham, ele diz que todos os salmos também são messiânicos, apontam para Cristo. E não diferentemente Calvino, Lutero e tantos outros, centenas de outros, dizem que todos os salmos apontam para uma pessoa, apontam para Cristo. Aliás, Fabrício, dias atrás, ele ministrou falando sobre os salmos, e ele nos ensinou que os salmos estão divididos em 5 livros, fazendo uma alusão ao Pentateuco, e cada divisão de livros arremetendo a um livro do Pentateuco. Os salmos também, assim como hoje nós temos hinários, algumas denominações têm os hinários, cantor cristão, harpa cristã. As igrejas renovadas têm as suas cartilhas dos seus hinários. Assim, os salmos são hinos que Deus deu para o seu povo, para glorificá-lo, exaltá-lo. Os salmos, eles foram preparados ou agrupados pós o cativeiro da Babilônia. E na verdade os salmos são os hinos que Deus deu para o seu povo. Através de momentos de dores, de traumas, tristezas, os salmos eles expressam louvor, tristezas, lamentos, gratidão, oração. Por isso que a gente gosta tanto do livro dos Salmos, porque eles expressam aquilo que muitos de nós passamos. Eu lembro que antes de converter, quantas vezes eu li o livro dos Salmos. A gente às vezes se encontra dentro das orações desses homens, desses hinos que foram dados diretamente por Deus. Embora Davi, Asaf, Jedutum, Moisés, tantos homens de Deus que comporam estes salmos, mas na verdade foi o Espírito Santo que durante 1000 anos deu estas canções para que homens expressassem, adorassem ao Criador, expressando gratidão, dores, sofrimentos, angústias, e acima de tudo exaltando aquele que é digno. Amém? E nessa noite eu gostaria de trazer e ver que os salmos eles refletem. Aliás, não foi só estes homens de Deus que disseram que os salmos são messiânicos, que apontam para uma pessoa. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 24, no versículo 44, ele diz assim, olha o que Jesus diz: a seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava assim cumprir-se tudo o que de mim está escrito, aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O próprio Jesus está dizendo que os salmos falam sobre ele. Os salmos dizem sobre ele. Tanto a lei quanto os profetas e os salmos falam sobre Cristo. O Novo Testamento, o livro mais mencionado no Novo Testamento é o livro de Salmos. Jesus falou muito sobre os Salmos, porque os Salmos revelavam a sua beleza, a sua grandeza, a sua obra mediadora, redentora. E Jesus mencionou muito os Salmos. O apóstolo Paulo mencionou os Salmos. O escritor de Hebreus mencionou os Salmos. Todo o Novo Testamento
o livro que eles mais comentaram foi sobre o livro dos Salmos. O Salmo primeiro é onde a gente vai ancorar nesta noite. Fala da felicidade dos justos e fala do castigo dos ímpios. O Salmo primeiro, ele é o contraste do justo com o ímpio. O Salmo primeiro fala de dois homens, dois caminhos e dois destinos. Fala da felicidade plena do homem justo. Do homem justo. É uma espécie de paralelo com o Sermão do Monte, quando Jesus diz: feliz é o homem, bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. O Salmo primeiro também diz que bem-aventurado é o homem que anda. Nós vamos ler agorinha. Então, é uma espécie de paralelo com o sermão do homem, o sermão do monte. Antes de lermos o Salmo primeiro, há várias maneiras da gente interpretar a Bíblia. Há várias maneiras. Mas existem 4 que estão em evidência. A primeira interpretação ou teologia que estão pregando por aí é a teologia liberal. O que é a teologia liberal? É aquela que submete a autoridade das Escrituras às experiências humanas. Ou seja, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo como experiências místicas é mais importante do que as Escrituras. Por isso que a gente vê tanta coisa por aí, tantas revelações, tanto misticismo que não batem com as Escrituras. Então, a teologia liberal chega até dizer que é necessário que haja uma atualização da Bíblia. A segunda teologia que estão pregando por aí é a teologia coach, que troca a cruz pela autoestima, ou seja, prioriza os resultados. A outra teologia que se prega por aí é a teologia da prosperidade. Anuncia e prega um Deus que é o nosso mordomo espiritual. Ou seja, Cristo é apenas aquele que vai fazer algo acontecer em nossas vidas. Então Deus se torna o quê? Um mordomo espiritual. Eu declaro que Deus vai fazer na tua vida, eu declaro que Deus vai fazer, eu declaro. Então, é como se colocasse Deus como nosso mordomo. Mas existe a quarta teologia, que é a cristocêntrica. Aquela que anuncia um Deus que sangrou pelos pecadores perdidos. Aquela que traz Cristo para o centro das Escrituras. Aquela que revela um Deus redentor. E é sobre essa que nós queremos que esta igreja viva, fundamentada na palavra. Vamos ler então o Salmo 1. Está preparado? Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Perdão, vou ler noutra tradução, na tradução que está aqui no slide. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui nós vemos claramente, como já disse, o contraste do ímpio com o justo.
A Bíblia, no capítulo 1 de Salmos, que é o salmo introdutório para toda essa coletânea do inário de Israel, ele faz uma distinção entre o justo e o ímpio. Ele fala de dois homens, ele fala de dois caminhos, ele fala de dois destinos. Ele fala de uma felicidade plena que o justo vive. Ele fala que essa felicidade, como você leu, ele é feliz por aquilo que ele evita. Eu quero, Rafael, que você deixe aí na tela os versículos 1, 2 e 3, que a gente observa aqui que o salmista, ele diz que aquele homem que não segue o conselho dos perversos, ele é feliz. Ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, ele tem prazer na lei de Deus. Ele tem prazer na lei do Senhor. E nessa lei, ele medita dia e noite. Aí depois, no versículo 3, ele fala da consequência de evitar esses caminhos, de evitar a roda dos zombadores. Ele diz que este homem é como a árvore plantada junto à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Queridos irmãos, Cristo é o nosso modelo de homem perfeito. Cristo é o modelo que este salmo mostra, o homem que nos representa, o homem representativo deste salmo, que ele não ordena o seu estilo de vida de acordo com os escarnecedores, os zombadores. Ele tem prazer de estar de acordo com a palavra de Deus. Cristo foi esse homem que não trilhou o caminho do mal, que não teve contato com o pecado, mas sim evidenciou a sua fé em Deus. E o salmista diz que o seu prazer, o prazer do nosso Senhor, sempre foi estar na lei do Senhor, a palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Esse era o hábito de Cristo. Às vezes a gente se coloca como centro deste salmo. E não fique chateado comigo, não é eu que estou dizendo isso. Eu lembro que no Salmo 91 muitos quase perderam a sua fé. Mas calme, fica calmo. O centro não é nós, querido. Quando o salmista está entoando este hino a Deus, ele está falando de um homem perfeito, um homem que nunca se assentou na roda dos escarnecedores, um homem que nunca se deteve na roda daqueles que zombavam, um homem que foi puro desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. E o salmista diz que este homem tinha prazer na lei do Senhor. É claro que não está falando de nós. Por mais que tenhamos prazer, querido, sabe qual tem sido a minha oração nesses últimos anos? Pai, me dê prazer pela Tua palavra. Me dê prazer pela Tua presença. Porque às vezes nós queremos o resultado daquilo que a palavra de Deus diz, mas não nos inserimos ou ficamos aquém daquilo que a palavra exige. Observe que este homem que tem prazer na lei, medita dia e noite. Será que alguém de nós aqui medita dia e noite na palavra? Será que alguém aqui tem prazer nas Escrituras?
Eu sei que muitos de nós sequer leu a Bíblia hoje. Muitos de nós aqui sequer abrimos a Bíblia para meditar. Este homem que o Salmo 1 está dizendo, fala que ele tem prazer na lei de Deus. E nessa lei ele medita dia e noite. Esse era o hábito de Cristo. Esse era o prazer de Jesus. E Ele é o nosso representante em toda a sua jornada terrena, como sendo o nosso exemplo máximo, com a intenção de apontar para mim e para você, que devemos ter prazer também na palavra de Deus. Eu li a Bíblia em torno de 30 vezes, 28 a 30. E eu confesso que não sei nada desta palavra. Eu não sei nada desta palavra. Cada vez que eu a leio, cada vez que eu mergulho, cada vez que eu estudo, eu percebo o quão longe estou daquilo que é ser esse homem que tem prazer na lei de Deus. John Piper diz que o problema não é buscar prazer, mas é o nosso contentamento com prazeres pequenos. Nos contentamos com prazeres pequenos, sendo que o prazer maior, absoluto de todo o universo está na pessoa de Cristo Jesus. George Miller, quando estava no leito da sua morte, perguntaram para ele: George, o que você gostaria de fazer nesses últimos instantes da sua vida? Ele disse: ler a Bíblia. Olha, George Miller leu a Bíblia mais de 250 vezes. 50 vezes ele leu de joelho. E no final da sua vida, ele diz: eu desejo ler a Bíblia, porque ainda eu preciso encontrar a beleza de Cristo. O prazer daquele homem era buscar nas páginas da Bíblia a presença de Cristo. Será que nós somos este homem do Salmo 1? Que nos desviamos do mal, que não nos assentamos à roda dos zombadores. Antes o prazer está em buscar o Senhor, e na sua lei meditamos dia e noite. Como disse, o problema da humanidade não é a busca pelo prazer, é ficar contente com pequenos prazeres. Versículo 3, ele fala que a consequência de ter prazer por essa busca, por essa meditação na palavra dia e noite, é que ele será como a árvore plantada às margens de um rio. Jeremias vai dizer que assim é o homem que no tempo do calor, no tempo da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto, porque as suas raízes estão sorvendo das águas profundas. Fala de uma vida cheia da graça, uma vida regada pela presença do Espírito Santo. Pode vir o tempo de sequidão, mas a sua folha fica verde, porque o seu prazer está na lei do Senhor. E em contraste a isso, ele fala do ímpio. Ele fala da miséria ou da miserabilidade do ímpio. Ele diz: os ímpios não são assim. Aponta para aquele que se rebela contra tudo o que é santo,
aquele que se rebela contra a autoridade de Cristo, aponta diretamente para os anticristos. Os ímpios não são assim. Fala daqueles que se opõem à autoridade, à revelação, à palavra. Diz que aqueles que se opõem, os perversos, eles serão como a palha que é agitada pelo vento, a palha que é dispersada pelo vento, a palha que é dissipada pelo vento, e eles não prevalecerão no juízo. Existem coisas que a gente só vai saber no juízo. Existem coisas que só serão reveladas no juízo. Nós podemos guardar segredos, nós podemos aparentar cristãos, nós podemos ter a aparência de discípulos de Jesus, mas somente o juízo, no dia do juízo, que saberemos quem é e quem não é. Jesus disse, naquele dia, muitos vão te dizer, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios no teu nome, todo domingo eu estava na igreja, apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas sabe qual é o problema? É que a gente só vai saber no último dia. É tempo, queridos, da gente olhar para a cruz. É tempo da gente olhar para as Escrituras. É tempo da gente olhar para dentro de nós e render o nosso coração a Cristo. Não é tempo da gente brincar de ser igreja. Diz o versículo 6, que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio, do rebelde, perecerá. A minha função como pastor dessa igreja é apontar Cristo, é falar que em Cristo nós temos a salvação. O que vier depois disso, querido, os mimos que Deus nos dá, a prosperidade, a saúde, tantas coisas desta vida, são para o nosso uso, para o nosso deleite. Mas no final das contas a gente vai perceber que o maior banquete da nossa alma, a maior fascinação da nossa alma, não foram as dádivas de Deus, mas foi o próprio Deus. Vê-lo, conhecê-lo e estar na sua presença é o maior banquete da nossa alma. Não existe satisfação maior, não existe uma plena satisfação do que estar na presença dEle, do que contemplá-lo, como nós cantamos, e esta é a promessa. Eu vou gastar a minha vida para te coroar, não importa o que eu esteja fazendo, mas tudo o que eu fizer será para engrandecer o teu nome, será para glorificar o teu nome, será para fazer o teu nome conhecido. Esse é o anseio da nossa alma, é nos colocar na presença dEle. Porque, queridos, escute, felicidade não é um lugar, felicidade é um caminho. O segredo não é para onde nós estamos indo, o segredo é com quem nós estamos indo. O nosso destino é a nossa origem. Não é estar na igreja, mas é estar em Cristo. Há uma grande diferença de você estar na igreja todo domingo e você estar em Cristo. Porque você pode nascer na igreja, você pode crescer na igreja, você pode batizar na igreja, você pode casar na igreja,
Você pode morrer na igreja, você pode ser velado na igreja, mas pode acordar no inferno. Você pode viver a vida toda na igreja, mas acordar no inferno. Uma coisa é eu estar na igreja, outra coisa é estar em Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículos 27 e 29. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Não é batizados apenas nas águas, precisamos ser batizados em Cristo. Há uma grande diferença de ser batizado nas águas e ser batizado em Cristo. Batizados em Cristo é estar revestido de Cristo, e isso vai me levar a viver uma vida de frutos, é o que diz o Salmo 1. Ele vai dar fruto, ele vai prosperar, segundo a vontade de Deus, na presença dEle. Por quê? Porque o maior anseio, o maior prazer é a presença, e não são coisas. Batizados em Cristo, sabendo que se eu sou de Cristo, eu sou descendente de Abraão e herdeiro da mesma promessa que estava sobre Abraão. É isso que Paulo está dizendo. Agora, é Cristo. Não existe vida fora de Cristo. Não existe promessa fora de Cristo. Richard Sabes, ele diz: Cristo é a pérola daquele anel. Claro que ele não está falando de anel. Cristo é o tema, é o centro em que convergem todas aquelas linhas. Remova Cristo e o que sobra. Portanto, em todas as Escrituras, cuidemos para que Cristo não nos escape. Sem Cristo, tudo é nada. Cristo é a pérola, Cristo é o centro, Cristo é tudo o que nós temos. Você conhece essa canção que diz assim: se paz, a mais doce me deres gozar, se dor, a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quantos conhecem essa canção? Solta um vídeo para mim, Rafael, por favor. Volta do início, por favor. Mesmo assim, continuo ouvindo, em meio à tempestade, a voz daquele que me faz feliz. Foi ao embarcar no sonho de viajar para a Europa que tudo começou. O trabalho me impediu de estar com a minha família, a bordo daquele navio que jamais desembarcaria na costa francesa. Minha esposa sobreviveu ao naufrágio e minhas filhas jamais foram encontradas. Não foi na calmaria, foi em meio à turbulência. Não foi ao lado de toda a minha família, foi no caminho de encontrar o que restou dela, que escrevi a letra da canção que hoje conhecemos. Ser feliz com Jesus é ser feliz em qualquer momento, onde quer que esteja. Essa canção, que eu não sei se está no cantor cristão ou na harpa cristã,
Quem escreveu perdeu toda a sua família, como diz esse vídeo. E o que me chamou a atenção é que ele diz: se paz, a mais doce me deres gozar, se dor, a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu termino dizendo que Cristo é o centro de toda a nossa busca. Se queremos encontrar a felicidade, se queremos ser esse homem feliz do Salmo 1, não depende de nós, depende de nos revestir em Cristo. Porque eu posso tentar com as minhas forças, com o meu esforço, mas eu jamais alcançarei a estatura, o nível que Deus quer que eu alcance. Somente em Cristo. As Escrituras são sobre Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes usamos esse versículo para outros fins, mas Paulo está dizendo: eu tanto sei, e eu posso sofrer minhas dores, sofrer as enfermidades, sofrer as perdas da vida, sofrer a falta até de alimentos. Eu tudo posso, porque em Cristo eu me fortaleço. Ele é o centro da minha vida, Ele é o centro de todo o meu ser, Ele é a pérola daquele anel, é o tema que converge todas aquelas linhas. Remova Cristo da Bíblia, e a Bíblia se tornará apenas um livro de moralidades e éticas. Por isso que a Bíblia não é a história de homens, é a história de um homem, é a história de um Deus redentor, aquele que se entregou por nós, aquele que quer também que sejamos homens bem-aventurados, mas não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele já fez na cruz. Porque a cruz é a prova maior, é onde a justiça e graça se beijaram, é onde a feiura da morte e a beleza do amor se encontraram, é onde eu refaço a minha vida, é onde eu construo a minha vida. Rick Warren diz que as mais profundas mensagens de vida e o ministério mais eficiente vão surgir das dores mais profundas. É tempo de colocarmos a nossa afeição, é tempo de conhecer a Cristo profundamente, é tempo de descobrir a felicidade maior, o prazer maior, que é a pessoa de Cristo. Nos resta então apenas algo, uma entrega sem reserva, uma entrega sem barreiras, uma entrega sem requerer nada em troca, mas apenas nos entregar e falar: Jesus, Jesus, eu me rendo a Ti. A minha felicidade, não quero depender, o meu prazer, a minha felicidade, naquilo que o mundo oferece, naquilo que o mundo tenta me fascinar, mas eu quero convergir toda a minha força, eu quero concentrar toda a minha força na busca por esse Deus que pode satisfazer o mais profundo da minha alma, ao Deus que se entregou na cruz, o Deus que me amou primeiro. Fique de pé.
Aleluia. Perguntei se eles sabiam cantar essa música. Também é uma música de 1873, né? Alguém conhece essa canção? Você conhece? Quem conhece? Você conhece, Raul? Canta aqui para nós então, os irmãos. Você conhece? Conhece, não? Alguém conhece? Agora ninguém levanta a mão, né? Com medo de cantar. Quem conhece essa canção? Você conhece, irmão? Então vem aqui. Quer não? Amém. Fecha os teus olhos então. Se paz a mais doce me deres, se dor a mais forte, ó seja o que for, ó seja, tu me fazes saber que feliz com Jesus ei. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Escute. Quem escreveu essa canção foi alguém que perdeu 4 filhas. E como vimos no vídeo, indo do encontro do que sobrou da sua família, que foi apenas a sua esposa, ele compôs essa canção. Será que às vezes a gente não está tão fascinado com as coisas deste mundo, que as perdas tendem a roubar a nossa paz, e ao invés de corrermos para os pés de Cristo, a gente começa a fugir e colocamos a culpa até em Deus? Será que não é tempo da gente lançar nossas dores aos pés da cruz e falar: Jesus, eu quero que a tua graça me alcance, me envolva? Será que não é tempo da gente olhar para dentro de nós mesmos e falar: Jesus, me alcança com a tua graça? Sabe, irmãos, se a gente não for tocado pela graça, a gente apenas vive um roteiro religioso. Se a gente não for tocado pela graça, a gente vive apenas uma vida religiosa. Que o nosso clamor seja: Senhor, me toca com a tua graça, me toca com a tua graça, me toca com a tua presença. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus.
feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa palavra falou com você? Se essa palavra falou com você, se você sente que é necessário que a graça te alcance mais profundamente, eu não estou perguntando se você é batizado, se você é líder. Eu estou perguntando se você precisa que a graça te alcance mais profundamente. Sai do teu lugar e junto comigo vem orar aqui. Se você sente que essa graça, que a graça de Cristo precisa nos alcançar mais profundamente, sai do teu lugar e vamos clamar juntos. Oh, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Oh, Espírito Santo, nos alcança, Pai. Nos alcança, Espírito Santo. Nos alcança, Espírito Santo. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Oh, Espírito Santo, nos alcança, Pai, nos alcança, meu Deus, nos alcança com a Tua graça, meu Deus, nos leva a um fascínio, a um prazer, a um anseio pela Tua presença, Pai, nos leva, Espírito Santo, nos leva, Espírito Santo. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus.